Então, vamos dar início ao nosso encontro. O objetivo do nosso encontro, né, é a apresentação dos componentes e também dos colegas professores que já ministraram ou possivelmente ministrarão os componentes. E aí a gente, né, vamos começar a pensar o que é o ensino integral, né, que a gente tem para apresentar no SEBRIC, né, que é o SEBRIC, a matriz é ensino médio integral com ênfase em empreendedorismo. E o que é ensino integral? Bom, ensino integral é diferente de horário integral, embora o SEBRIC também tenha horário integral. Quando a gente fala em ensino integral, é a gente fomentar o desenvolvimento das competências nos alunos, não só as competências cognitivas, né, aquelas competências lá da matemática, português, história, né, que a gente já está acostumado desde a educação infantil, né, mas também as competências socioemocionais, que são competências tão importantes para o desenvolvimento dos nossos estudantes quanto as competências cognitivas. Então, aqui no SEBRIC, além de você aprender todas as competências das disciplinas que vocês já estão acostumados nas escolas anteriores, né, a gente também faz atividades e tem os componentes que são como se fossem disciplinas mais um pouquinho diferentes. Esses componentes, eles visam desenvolver criatividade, gestão da informação, gestão de processo, autonomia, colaboração, comunicação, liderança, curiosidade investigativa, pensamento crítico, resolução de problemas, entre muitas outras, tá? Aqui a gente tem só exemplos de algumas competências socioemocionais que vão ser desenvolvidas ao longo do ensino médio, associadas às competências cognitivas, tá? Porque o objetivo é desenvolver o aluno como um todo, né? Então, passando aqui, né, o que nós do SEBRIC temos de diferente para oferecer, né? A proposta de tempo integral e ensino integral, né, para desenvolver o ser humano, né, o aluno como um todo, integralmente, ela prevê alguns componentes. Então, vocês que, principalmente, né, os alunos do primeiro ano que chegaram agora na escola e que não estão cientes de como que funciona o SEBRIC, alguém abriu o microfone, Juliana, pode falar? Eu. Tem uma página no meio da sua apresentação embaixo, clique em ocultar para ela sumir. Obrigada, Bernardo, estava me incomodando. Valeu. Então, assim, principalmente os alunos do primeiro ano que não sabem como funciona o SEBRIC, né? O que o SEBRIC tem de diferente? A gente, além das disciplinas que vocês já sabem que existem em todas as escolas de ensino médio, né? Português, química, física, geografia, história, matemática, e todas elas, além dessas, vocês vão ter alguns componentes que funcionam como disciplinas, mas que têm algumas diferenças, né? Esses componentes, né, eu trouxe aqui de exemplo a grade do primeiro ano, tá? Porque eu pensei nessa informação, nesse bate-papo da gente, específico para apresentar para o primeiro ano que está tendo esse primeiro contato com componentes. A gente tem projeto de vida e mundo do trabalho, que tem 2 tempos, né, no primeiro ano. Estudos orientados, que também tem 2 tempos. Projeto de pesquisa e intervenção, que tem 4 tempos, e empreendedorismo, que tem 3 tempos. Aqui na frente do nome da disciplina, eu coloquei o nome dos professores que vão estar apresentando, falando um pouquinho desses componentes para vocês, tentando explicar o que faz esse componente, como que trabalha, o que ele prioriza desenvolver nos estudantes, né, de modo geral. Então, aqui eu e a Ana Beatriz, a gente vai falar sobre projetos de vida, estudos orientados a Caroline, projeto de pesquisa e intervenção, o Bernardo e o Celso. A Adriana também, tá? Adriana também? E Juliana, a Adriana também. Junto com... Adriana junto com? Estudos orientados, junto comigo. Ah, tá, desculpa. Então, a professora Adriana também e a professora Caroline vão falar de estudos orientados. E empreendedorismo, o professor Marcelo e o professor Daniel vai falar um pouco, tá? Então, aqui, essas são as disciplinas que a gente chama de núcleo articulador, né? Disciplinas não, perdão, componentes que a gente chama de núcleo articulador. No total, elas somam 11 tempos da carga horária semanal do primeiro ano, tá? Então, essas são, porque quando vocês falam, vou ficar na escola, né, de 7 até às 5, estudando só mais português, mais matemática, mais história, mais... Também, mas tem esses componentes que acrescentam a grade, tá? E aí, esses componentes, né, eles têm uma forma diferenciada de trabalhar, né? Os professores que trabalham com esses componentes, principalmente os componentes, isso também pode acontecer nas disciplinas, mas principalmente nos componentes,
trabalham com essas metodologias, que é a educação por projeto. Vocês vão estar participando de vários projetos. O SEBRIC tem por tradição ser uma escola que trabalha com vários projetos e várias temáticas, né? Temos a aprendizagem colaborativa, que eu vou estar falando mais à frente sobre ela quando eu for falar de projetos de vida, que é o trabalho em time, né? Vocês vão ver que trabalho em time é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no trabalho em grupo, tá? Então, a gente vai estar explicando o que é isso. Essas metodologias são as formas com que os professores trabalham os componentes, tá? Então, temos aqui a problematização, que é uma forma onde o professor assume tem uma presença pedagógica muito mais como um orientador, né? Que não vai levar aquela resposta para o aluno, mas que vai problematizar para que o estudante chegue à conclusão, né? E consiga chegar a uma lógica. A pesquisa escolar, né? A gente tem até um componente, né? Que trabalha diretamente com essa questão da pesquisa, né? Que é muito importante. E o multiletramento, que existem várias formas da gente ler o mundo, não apenas nos textos, né? Através de vídeos, de imagens, de música e outras formas da gente estar adquirindo conhecimento. Então, a gente busca nesses componentes, está trabalhando de formas distintas, até para não ficar cansativo, né? Porque já imaginou você o dia inteiro dentro de uma sala de aula, sentado na cadeira, copiando a matéria do quadro? É cansativo. Então, essas disciplinas buscam muito mais essas formas diferenciadas de trabalho, tá? Então, as principais competências socioemocionais que eu falei que serão desenvolvidas nos estudantes são autonomia, a autonomia, sobretudo, voltada para os estudos, ainda mais nessa época, né, de pandemia, onde muito do estudo está sendo online. O aluno do SEBRIC tem esse diferencial que a gente está fomentando essa autonomia, para que cada vez mais vocês possam estar estudando de forma independente, né? Pensamento crítico. Então, quem tem pensamento crítico lê o mundo de uma forma diferente, pode ler qualquer texto, assistir qualquer canal de TV, ver qualquer coisa, tendo a sua opinião, né? Tendo uma leitura crítica sobre aquilo sem ser, como a gente chama, massa de manobra, sem se deixar ser tão manipulado, né, pelas mídias. Responsabilidade não só para com os estudos, mas responsabilidade com os seus projetos, com os seus anseios pessoais, né, de uma forma geral. Autocontrole, e aí autocontrole das emoções, da fala, autocontrole da gestão da própria vida do estudante. Colaboração, e aqui vai entrar o que a gente falou de trabalhos em times, onde a gente vai saber trabalhar, estudar de forma colaborativa. Criatividade, não preciso explicar, todo mundo sabe o que é ser criativo, a gente fomenta a criatividade. Resolução de problemas, né, resolver os problemas que a vida vai demandar da gente a cada momento, então a gente tem que estar preparado para isso. Abertura no sentido de ter a mente e estar disposto a aprender coisas novas, a ver as coisas com outro olhar, né? Não só as disciplinas, as atividades, mas também o que se apresenta para a gente no dia a dia, né? Comunicação, né? Tem aquele aluno que é mais tímido, que é mais retraído, que não gosta de falar em público, que tem medo, que não sabe falar, enfim, a comunicação é importante para todo mundo. E nos componentes a gente vai estar sempre estimulando, e vocês vão perceber que falar em público é algo que a gente pode aprender. Não é um dom, mas é um aprendizado, tá? Se comunicar. Não só falar em público, mas também se comunicar no dia a dia, ou de forma escrita, a comunicação de um modo geral. Então, essa foi a abertura dos componentes, né? Explicando um pouco como vai ser o nosso encontro hoje, né? Cada professor vai apresentar um componente do núcleo para vocês, né? E aí, agora, até aqui tudo ok? Tá? Então, vou continuar até para não perder a apresentação aqui. Sim. Agora eu vou falar um pouquinho... Obrigada, Bernardo. Vou falar um pouquinho de projeto de vida, que é o componente que vários professores do SEBRIC já ministraram. É um componente bem eclético, todo mundo sabe um pouquinho, né, de projeto, é um componente bem legal. E nessa grade nova do primeiro ano, ele vem como projeto de vida e mundo do trabalho. Como eu falei, eu foquei mais na grade do primeiro ano, porque para os alunos do segundo e terceiro isso não é mais novidade, né?
Então, assim, projeto de vida e mundo do trabalho, né? Ele visa, né, de um modo geral, ajudar o aluno a construir o seu projeto de vida para depois do ensino médio. E esse projeto de vida, ele tem que estar levando em conta o mundo do trabalho, porque em algum momento da vida, vocês vão deixar de ser adolescentes, e mesmo até antes de deixar de ser adolescente, em algum momento da vida, vocês vão ter que ingressar no mundo do trabalho, seja após o ensino médio, seja após a universidade, após o mestrado, após um curso técnico, tecnólogo, em algum momento vocês vão ingressar no mundo do trabalho. Então, em projeto de vida, a gente começa a pensar nisso, né? A gente começa a pensar para que vocês, ao longo do ensino médio, cada estudante seja capaz de construir, isso aí é um projeto pessoal, o professor, ele orienta, mas quem conduz o projeto de vida é o próprio estudante, né? Então, ao longo do ensino médio, vocês vão construindo o projeto de vida de vocês para depois do ensino médio. E aí, quando acabar o terceiro ano, e aí, como é que fica? Acabou? A vida perdeu sentido? Vou ficar em casa? Vou trabalhar? O que eu vou fazer? E aí, aqui eu coloquei alguns pontos, algumas coisas que podem ser trabalhadas no curso de projeto de vida do primeiro ano. É claro que isso aqui são exemplos, tem muito conteúdo, mas é só para ter uma ideia, né? A construção do projeto do estudante, a pesquisa da área pós-ensino médio, né? A gente costuma pensar, trazer propostas de cursos técnicos, tecnólogo, graduação, a gente pensar o mercado de trabalho como que está, e fazer uma orientação de planejamento de estudos, porque uma vez que o estudante traçou o caminho dele para depois do ensino médio, ele vai perceber que ele tem uma forma diferente de ver a escola, porque a escola ela é parceira do aluno, né, do estudante, no seu projeto para depois do ensino médio. Ela não é sua inimiga, ela é sua amiga. Então, o que eu posso usar dessa escola no meu projeto? Em que essa escola vai me ajudar? Essa escola vai servir para quê? Qual disciplina que eu tenho que prestar mais atenção no meu projeto? Tipo, se eu quiser ser um engenheiro, qual é a disciplina que eu tenho que estar mais focado, tem que estar mais ligado, porque vai me cobrar mais lá no Enem? E se eu não quiser nada disso, se eu quisesse fazer um curso tecnólogo, mas qual é a disciplina que pode me ajudar no curso que eu quero? Então, a gente também tem que pensar num planejamento, num plano de estudos visando o projeto que cada estudante fez, né? A gente pesquisa fluxogramas de universidades, para os alunos terem uma noção de como é a vida na universidade, para que eles vão fazer universidade. Em projeto de vida também acontece, quer dizer, estamos falando aqui em tempos sem pandemia, com pandemia fica um pouco mais complexo, mas após a vacina, provavelmente vai rolar os rolezinhos culturais, que não são bem passeios, mas são aulas de fora da escola, no qual os alunos visitam aparelhos culturais, né? Museus, fortes, monumentos históricos, qualquer ambiente que agregue na cultura, que traga cultura para aquele aluno, né? E aí, depois de sociologia, cada aluno vai entender melhor esse conceito de cultura, o que é cultura, ok? Bom, passando aqui. Aqui eu trouxe só um resuminho de como que é projeto de vida em cada ano, né? O que visa estudar em projeto de vida em cada ano. Mas isso é de um modo geral, porque cada grade tem uma especificação, né? Essa é projeto de vida e mundo do trabalho. Mas a gente já teve projeto de vida e gestão. A gente já teve várias temáticas agregadas a projeto de vida. Então, aqui depois, se quiser, eu não vou ler para não ficar cansativo, mas depois eu posso disponibilizar para ter uma noção melhor de como que se desenvolve esse componente em cada ano, tá bom? A Ana quer acrescentar alguma coisa agora? Quer falar depois? Você tem mais coisa para falar, Juliana? Tem só mais um slide, eu acho. Então pode falar, depois eu falo. Então tá. Então, é só para falar sobre o trabalho em time, que é uma metodologia que a gente usa muito em projeto de vida, né? O que é trabalho em time, né? Porque os estudantes estão acostumados ao trabalho em grupo, que, vai fazer trabalho em grupo, bota meu nome aí, eu faço isso, você faz aquilo. Trabalho em time não é bem assim. Trabalho em time, eu trouxe aqui uma das formas, né, de como a gente trabalha em time, como que os trabalhos em time são feitos, né. Existe uma meta um combinado, né, uma tarefa para ser feita em sala. Então, é feito um combinado do professor com a turma, aí deixando claro o objetivo daquela aula. Então, nessa aula a gente vai trabalhar o desenvolvimento da criatividade, um exemplo. E aí o professor fala isso, aqui a gente vai trabalhar a criatividade, aí o professor estipula o número de participantes em cada time,
E aí, nunca menos que 3 por time. Pode ter time de 3, de 10, de 15, de 20, de acordo com o objetivo do dia na aula de projeto de vida. Só que em cada time, a gente vai ter 3 componentes obrigatórios. Dentro desse time, a gente vai ter um aluno que vai ser o líder, um aluno que vai ser o gestor do tempo e um aluno que vai fazer o registro. E não vai ser sempre o mesmo aluno, né? Numa aula vai ser um, na outra aula vai trocar, o outro que vai ser líder, para não ficar sempre os mesmos alunos sendo líderes, sendo gestor de tempo, sendo responsável pelo registro. Então, vamos supor que a atividade aqui seja criar uma paródia com a temática corrupção, um exemplo, né, para estimular a criatividade. E aí, a gente vai ter dentro de um time, sei lá, de 5 alunos, um que vai ser o líder. Esse líder vai organizar o trabalho, né, organizar como que vai ser feito, vai ouvir um aluno, ouvir o outro, juntar as opiniões, né, chegar num senso comum. Vai ter um aluno que vai ficar responsável por gerir o tempo, porque o professor vai dar um tempo, 20 minutos vocês fazerem isso. E aí esse aluno vai estar, gente, o tempo está acabando, vamos embora. Vamos lá, agiliza aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha o tempo. Então, um aluno fica responsável por gerir o tempo. E o outro é o que vai fazer o registro, que vai escrever a paródia, que vai, né, escrever aquilo que está sendo pedido pelo professor, ou desenhar aquilo que está sendo pedido, né, botar a mão na massa. Mas aí só esse que vai fazer o registro que vai trabalhar? Não, porque todos realizam a atividade proposta. A gente tem um líder, tem um gestor do tempo, tem um de registro, mas se esse time tiver 20 alunos, e os outros? Todo mundo faz, todo mundo mete a mão na massa. E ao final da atividade, o time faz uma avaliação. Como assim uma avaliação? A gente faz uma roda de conversa, não é avaliação escrita, não é prova, não é nada disso. A gente faz uma roda de conversa e aí os alunos vão colocando o que foi aprendido com aquela atividade. Com essa atividade eu aprendi que eu sou bom nisso, com essa atividade eu aprendi que eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu aprendi que meu colega que eu não gostava não é tão chato, aprendi que tal pessoa tem virtude. Então, a gente vai colocar o que a gente aprendeu com aquela atividade, não só os alunos, mas o professor também participa dessa avaliação, né, o que o professor aprendeu com aquela atividade na turma. Então, essa é uma forma de trabalhar em time, tá? Existem outras formas, essa é uma das mais comuns que foi introduzida por essa disciplina logo assim que ela foi colocada no Estado nas formações do Instituto Ayrton Senna. Então, essa é uma das formas. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar de projetos de vida. Então, a professora Ana Beatriz vai colocar um pouco da experiência dela e vai agregar mais a nossa explicação sobre o conteúdo de PV, de projetos de vida. Vai lá, Ana. Vamos lá, tá dando para me ouvir direito? Beleza, então, gente. Sim! Eu consigo ver, gente. É a Juliana que não vê. A Juliana já deu uma apresentação bem bacana, bem minuciosa de como funciona o projeto de vida. Eu acho que vocês já saem daqui tendo uma noção muito boa, muito geral sobre como é que funciona essa disciplina, a importância dela. Então, eu vou complementar com coisas muito pontuais, assim, mais de experiência na prática do que realmente sobre o que significa, né, como é que funciona a matéria de projeto de vida. Eu dei projeto de vida para o 3º ano passado, para 2002, e são algumas questões em relação a essa disciplina que são muito particulares, muito interessantes, assim. Porque escola é uma coisa dada para a gente. Na boa parte da nossa vida, infância e adolescência, a gente sabe que vai estar na escola. Fora algumas complicações, algumas questões particulares de cada trajetória da vida de cada um, uma boa parte, por exemplo, dos alunos do SEBRIC está na escola e esteve na escola a sua vida inteira e continua na escola. Quando chega no 3º ano, você descobre que acabou. E aí, para onde que eu vou? O que vem agora? É o momento da sua vida, pelo menos para a maioria dos jovens, é o momento da sua vida que você tem que decidir para onde você vai. Porque escola, a gente sempre esteve na escola, mas e agora? Né? E a ideia da disciplina Projeto de Vida, ela é muito importante por isso. E aí eu queria para os alunos, se vocês fizessem aí com vocês, não é para agora, mas assim, só para dar um pontapé inicial, vocês botassem na cabeça de vocês, assim, onde eu vou estar, como vai ser o meu dia
acordar, comer, para onde eu vou, com quem eu vou estar, no dia 25 de fevereiro de 2022. Imagina passo a passo o que vai acontecer. Depois imagina onde eu vou estar, como eu vou estar, o que vai acontecer no meu dia em 25 de fevereiro de 2026, 27, 32, 38. E muito importante, como vai ser o meu dia 25 de fevereiro na minha aposentadoria? Né? Toda vez que você não sabe responder, projeto de vida já entra. Toda vez que você sabe responder, mas não está seguro, projeto de vida entra. Quando você tem certeza do que você quer, você não sabe se vai acontecer, mas você tem certeza de como você quer, entra projeto de vida. E não porque a matéria vai te dizer para onde você vai, mas porque ela vai te mostrar ali pequenas ferramentas e pequenas reflexões sobre como você consegue pegar um objetivo e traçar um plano bem minucioso, bem com método, com início, meio e fim, para chegar naquele objetivo, que é uma coisa que a gente faz todo dia, só que em relação à sua própria vida, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Vida é uma coisa muito ampla, a gente fala sempre de vida pessoal, vida profissional, vida acadêmica, então assim... E a gente não sabe gerir essas vidas diferentes, então é muito importante, e o legal da matéria de projeto de vida é que não só você vai aprender para o seu momento terceiro ano, vestibular ou não vestibular, eu vou para uma faculdade ou não vou para uma faculdade, eu vou para um curso técnico, eu vou trabalhar, não só você vai usar isso agora, como, por exemplo, daqui a 5 anos você vai descobrir que está tudo diferente do que você planejou, ou que você esperava, ou que você queria, e tá tudo bem, não significa que nada deu errado, você só mudou, e você vai saber planejar de novo. Essa é a parte mais importante. O que você vai aprender em projeto de vida, ou melhor, o que a gente junto aprende, porque o professor aprende junto, o que a gente desenvolve, a gente cria junto na aula de projeto de vida, é algo que fica para a vida toda. Eu sei porque quando eu saí do ensino médio, eu queria uma coisa. Chegou no final da faculdade, eu queria outra. Acabei a faculdade, 5 anos depois eu queria outra. Então, assim, o que foi importante para mim foi todos esses momentos em que eu descobri que eu queria outra coisa, eu soube pegar essa coisa e traçar um plano para chegar nela. Eu acho que essa é a grande questão do projeto de vida, matéria, né? De uma maneira geral. E no terceiro ano, uma coisa importante para vocês fazerem é pegar isso que vocês pensaram, que eu pedi para vocês pensarem, onde eu vou estar em 2022, em 2026, em 2032, e pensar onde que o terceiro ano influenciou. Foi no fato de que eu estudei para o vestibular, foi para o fato que eu foquei em terminar minha escola do melhor jeito possível, foi no fato de que eu abri mão de certas coisas para poder chegar trabalhar em uma certa coisa. Sim, a questão da autonomia nos componentes, ela entra muito forte porque agora são decisões, né? E o terceiro ano é um momento de decisões muito importante. Sempre mas o terceiro ano é muito importante por todas essas questões que a gente está falando. Então, vocês pensando nisso, vocês já matam a charada de como é que funciona o projeto de vida no terceiro ano. Porque o terceiro ano, todo ano é um ano, né? Todo minuto é uma chance de você fazer uma coisa diferente. Mas o terceiro ano é radicalmente importante para uma série de partes da sua vida. Então, assim, fica essa ideia do porquê que a matéria de projeto de vida, ela não é importante só dentro do CEBRIC, ela não é uma matéria para você ignorar, não são aqueles 2 tempos na semana em que você vai fingir que não tem nada acontecendo, é só mais uma matéria que eu vou ignorar, vou mexer no meu celular durante a aula. Não, tem uma coisa acontecendo ali que vai ser importante pro resto da sua vida. Bom, acho que eu entro agora falando um pouquinho de estudos orientados. Todos me ouvem? Me ouve, Bernardo? Sim! Sim. Obrigada. Bom, vocês, alunos, vocês têm que saber que vocês são os produtores do seu conhecimento. Não adianta vocês pensarem que o professor sabe tudo, né? Nós somos condutores
esse conhecimento. Como a Ana falou agora, a gente vai aprendendo juntos. E aí me lembrou os 4 pilares da educação que os professores aprendem lá atrás, que são os seguintes: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O que é isso, professora? É o seguinte: aprender a aprender, você está aberto para os novos saberes do mundo. Ou seja, você vai aprender a vida inteira. Né? Você não vai aprender só enquanto você está na escola. Você tem que estar aberto para isso. Aprender a fazer é desenvolver suas habilidades. Você não é bom em tudo, mas você é bom em alguma coisa. Em algumas coisas você é muito bom. E você também está disposto a adquirir novas aptidões, né? Coisas que você não conhece ou que você sabe pouquinho. Aprender a conviver. Como Juliana falou, é trabalhar em time, né? Trabalhar em grupo, trabalhar em time. Você participar daquilo, todo mundo torcer por aquilo, e um dar para o outro, e saber que você não é uma ilha, né? E lá na frente, no mundo do trabalho, isso é muito importante, porque trabalhar em grupo, todos trabalhando juntos, com a mesma meta, isso é muito importante. Isso você vai aprender na escola, no seu dia a dia. Aprender a conviver. O que é isso, gente? É aprender aprender a fazer agora, perdão. Eu falei aprender a conviver. Aprender a fazer é desenvolver as suas habilidades, aquelas que vocês mais gostam. Aprender a ser é aprender o seu papel na sociedade, ou naquele pequeno grupo que você está ali naquele momento, estudando junto com eles. E você é um ser pensante, sempre com uma visão crítica. Como disse a Ana, você não é uma massa de manobra, você tem a sua opinião e você consegue colocar isso. Bom, dito isso, eu vou entrar diretamente, porque eu vou dar uma pincelada, eu estou dando só uma introdução do que são os estudos orientados, e a professora Caroline depois ela vai entrar com a parte mais prática do que a gente faz em sala de aula. Bom, o que são os estudos orientados? É aquele momento reservado para que vocês possam se dedicar exclusivamente aos seus estudos, tá? Vocês podem tanto se aprofundar naquilo que vocês sabem bem, ou se dedicarem àquelas expectativas das habilidades que vocês têm mais dificuldade. Eu vou aprender mais um pouquinho aqui e vou me aprofundar no que eu já sei mais. Na prática, você vai ter um roteiro, sempre orientado pelo professor, tá? Onde você possa fazer um percurso sozinho, individual, mas acompanhado dos seus colegas e do seu professor. Mas, professora, que roteiro é esse? Bom, eu puxei aqui, deveria ter feito um quadrinho, mas enfim. Nós temos aqui 6 aulas, são 5 aulas, na verdade, para que na 6ª aula a gente consiga criar um plano de estudos, tá? O que vocês vão trabalhar, o que nós vamos trabalhar na primeira aula? A responsabilidade pessoal. Qual é o objetivo disso? É reconhecer a necessidade e importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudos. Gente, isso é super importante. Você ter o hábito de estudar. Você saber que naquele momento você está estudando. Você tem que estar sentadinho lá e estudar. Que conceito você trabalha? O que quer dizer isso exatamente? É um compromisso com a sua agenda do dia a dia. Tá? Na aula 2, a gente vai aprender a organização pessoal e material. Como assim, professora? Bom, o objetivo é identificar os seus hábitos essenciais para a criação de uma rotina de estudos. Por exemplo, tem aqueles que gostam de estudar à noite, aqueles que gostam de estudar assim que chegam da escola, aqueles que preferem começar estudando pelo que tem mais dificuldade, ou aqueles outros que começam pelos que têm mais facilidade. E na 3ª, 4ª e 5ª aula, nós temos as técnicas de estudo, 1, 2 e 3, que são técnicas de análise, técnicas de síntese e o manejo dessa informação toda, tá? É através dessas técnicas de estudo, é através dela que o professor vai conseguir estimular vocês a estudar, não só a estudar, mas a querer, a poder e a saber estudar. Isso tudo tem uma técnica, vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber também, vocês vão aprender a se organizar. Como é que você vai fazer um plano de estudo? Isso tem uma organização. Vocês vão entender que estudar é diferente de ler, diferente de copiar, diferente de memorizar,
diferente de fazer tarefas. E, principalmente, dominar técnicas e utilizar essas estratégias. Só para finalizar agora, o objetivo dos estudos orientados, antes que Carol entre com os exemplos propriamente, o objetivo seria, como eu disse lá em cima, a melhora do que é mais difícil para você e o aprimoramento do que é mais fácil para você. Mas, principalmente, é um instrumento para autonomia. E você tem essa autonomia de estudo. Você tem a consciência do seu processo de aprendizagem, mas de uma forma, cada um terá a sua autonomia. Né? Naquele grupo, cada um saberá como fazer o seu projeto de estudo. Tem uma frasezinha agora, só para terminar mesmo, que eu descobri lendo um pouquinho sobre estudos orientados, que é a base pedagógica dele. Sabe qual é a base pedagógica dos estudos orientados? É a base da presença. Quando você está na escola, você está com aquele professor ali, é o olhar atento do seu professor, mas também saber que ele está te apoiando na construção desse projeto de vida, que bem tão perfeitamente falaram a Ana e a Juliana para vocês. Eu passo agora a palavra à Carolina. Excelente, Adriana, isso aí. Então, boa tarde a todos os professores, direção, coordenação, os alunos que estão chegando, os alunos que já são do CEBRI, que já são da casa. Tá? A gente está aqui com muita alegria para passar essas informações que são importantes para vocês, que estão começando. Então, como muito bem a Adriana falou sobre os estudos orientados, a gente tem esse foco, né, de ajudar o aluno a organizar no seu projeto, no seu plano de estudo, o que é importante, porque temos dificuldades, às vezes, de concentração, temos ansiedades, né, e isso acaba prejudicando ou deixando com que o nosso estudo não fique organizado, né, a gente acaba sendo prejudicado por esses fatores. Então, o estudo orientado, a gente vai fazer com que esse aluno minimize esses fatores que influenciam negativamente no seu estudo, para que positivamente a gente consiga ajudar, como a Adriana falou, nessa habilidade que às vezes você tem, você desconhece. Às vezes você tem uma dificuldade e acha que aquela dificuldade não vai ser sanada porque você não consegue, e a gente vai ajudar dentro a gente vai lhe ajudar dentro desse estudo orientado. A gente tem um questionário, como se fosse uma anamnese, um diagnóstico, né, com esses alunos, que a gente passa para vocês vão responder. E dentro dessas respostas, a gente tem alguns indicativos de que vocês ou têm uma tendência à ansiedade, aí dificulta no seu estudo, uma tendência à falta de concentração, e diagnosticando isso, a gente vai ajudá-los no plano de estudo. Temos duas ferramentas que eu vou citar aqui também rapidamente para vocês saberem. A gente tem como utilizar uma agenda, né, um calendário, que essa agenda pode ser do jeito que você quiser produzir. Pode ser agenda do Google, pode ser agenda física sua, um caderninho. Você pode montar essa agenda numa cartolina, num papel pardo, dependendo da sua vontade e da sua afinidade. O que você vai lidar melhor com isso, que você vai ver também para você poder se guiar. Então, a gente pode organizar, após esse questionário, né, nessas 6 aulas iniciais, para a gente poder ajudá-los, essa agenda. Então, a gente vai traçar já as disciplinas que vocês apontam uma necessidade de ter um direcionamento mais adequado, outras que vocês já têm facilidade, que é fazer uma melhora nesse estudo, quer melhorar nessa disciplina. E a gente também tem outra forma, uma outra maneira, né, que são os estudos
rotacionados de aprendizagens. O que é isso? Eu posso, dentro de uma aula que programamos, né, por exemplo, uma aula de história, vamos falar sobre o capitalismo. Nessa aula de história, né, essa disciplina de história que você tem uma dificuldade, traçar o conteúdo do capitalismo, aí o professor que está lhe auxiliando vai levar formas, mídias, textos diferenciados para que você, ou um grupo de colegas, né, porque a gente também pode, grupos ou times que tenham a mesma dificuldade, ou a mesma afinidade de disciplina, e vocês juntos vão estudar através daquela mídia, através daquele texto, pode ser links, né, de internet, aí depende do professor que vai estar no momento com vocês, direcionando vocês, tá? E eu acho muito legal esse tipo de estudo, porque você traz materiais externos, fora daquele livro, aquela bibliografia que o professor de sala está utilizando. Isso amplia o seu olhar, amplia, né, amplia o seu estudo mesmo, né? Você vai ter outros acessos àquele conteúdo. Então, vale a pena vocês frequentarem esses estudos orientados, se empenharem, porque vai ter um professor lhes auxiliando, lhes direcionando, tá bom? Então, acho que eu já estou aqui em cima do tempo. Esse recado breve, mas que a gente quer passar para vocês, para que vocês se motivem, né? E estejam presentes nas aulas, tá bom? Sucesso para todos. Passo a palavra ao Celso e ao Bernardo. Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho, antes de vocês começarem a falar. Não, porque a Karine estava falando essas questões práticas dos estudos orientados, e eu tenho aqui, eu uso um calendário para tudo que eu tenho que fazer ao longo do mês, da semana, e eu tenho um negócio para anotar o que eu vou fazer em cada dia. Isso me ajuda muito, porque, por exemplo, ontem eu cheguei da escola e falei, amanhã eu não vou para a escola, eu vou poder descansar. Aí eu olhei, não, peraí, eu tenho aqui 2 horas eu tenho Meet, 5 horas eu tenho aula. Não, mas sexta eu descanso. Não, 8 horas da manhã eu tenho uma consulta que eu não lembrava. Então, assim, é muito importante, muito útil mesmo, assim, para se organizar essas coisas. Você vai usar pelo resto da vida, principalmente se for que nem eu. Boa, Ana. Bom exemplo. Bom, Ana, valeu pela contribuição. Deixa o Bernardo falar aí. Antes de começar a falar, queridos, eu queria saber, primeiro, se tem alguém do primeiro ano na sala, ou se a gente está falando só para o terceiro ano. Quem for do primeiro ano, se tiver alguém, levanta a mãozinha aí, só apertar lá, levantar a mão, para a gente ter noção se tem alguém do primeiro ano. Não? Ninguém é do primeiro ano? Então tá ótimo. Então vocês já estão careca de saber o que é o PI, o que é o PP, né, o projeto de pesquisa, o projeto de intervenção, mas eu vou então focar direto no nosso TCC, né, que é o nosso PI e o PP, ele no terceiro ano, ele está centralizado, né, ele é personificado no nosso TCC, né, chamado TCC BRIC, que é o trabalho de conclusão de curso produzido lá pelos alunos do CBRIC. Antes de continuar, a Juliana, no segundo slide dela, ela colocou um título, ela fez uma pergunta, na verdade, aí ela mesma respondeu lá. Eu vou responder diferente que a pergunta que ela fez. Ela colocou o que temos de diferente no CBRIC. Eu colocaria que a gente tem um aluno diferente e um corpo docente diferente das outras escolas públicas. Assim. E eu colocaria particulares também, mas como o nosso papo aqui é em relação às nossas escolas, né, às escolas, ao nosso projeto, enfim, a gente tem, sem sombra de dúvida, um alunado muito diferente em relação às outras escolas. Né? Os outros professores aí também, está todo mundo balançando a cabeça, e para quem trabalha em outras realidades sabe, né, do que eu estou falando. A gente não tem nenhum problema de
de desacato grave na escola, a gente não tem nenhum problema de agressão dentro da escola, a gente, né, sempre teve alimentação na escola, pode ser o mais sal, com menos sal, mas sempre teve, nunca deixou de ter. E aí está a coordenação para ajudar isso. Então, eu acho que o que faz o SEBRIC ser diferente é isso, são os alunos e o corpo docente, né? Professor, coordenação, direção, essa galera toda que está no chão da escola, né? Eu lembro um tempo atrás, né? Dê para direção também. Direção também, esqueceu de nós. Se eu não falei, desculpa, Zezé. Eu coloquei você dentro da coordenação, que você coordena a gente também. Então tá ótimo. Falou direção, sim, que eu ouvi. Aí, tá vendo? Ela quer ser mencionada 2 vezes, entendi. Não quero aparecer, né, Bernardo? Peraí, beijo, desculpa. E aí, sem querer ser saudosista, os professores mais antigos vão lembrar do nosso aluno, né, João Pedro, vulgo Cabelinho, né, que ele tinha um cabelo diferente. E aí, assim que a nossa escola foi implementada lá, o secretário de Educação foi na escola fazer aquela quermesse, né, tomar aquele leite no copinho azul para tirar foto, já que pega legal. E aí ele abriu para perguntas e o João perguntou: meu querido, o projeto é muito legal, mas será que até eu me formar esse projeto vai continuar na escola? Porque todo ano muda de projeto, né? E a gente vivencia isso para quem está na escola desde 2016. Já foi ensino integral com habilidades socioemocionais, já foi alguma coisa de mundo de trabalho, já foi de empreendedorismo, já foi. E, na verdade, essa mudança me parece... Desculpa se eu estou sendo um pouco revoltado na minha fala, tá? Mas essas mudanças me parece que é sempre para querer quebrar as pernas da escola, para deixar o professor sem chão, para deixar a direção desorientada, para deixar a orientação desorientada. Só que a gente sempre dá um jeito de transformar as coisas no SEBRIC para algo melhor. Então, a gente vê, por exemplo, uma turma com 18 alunos, onde 15 é aprovado no vestibular, uma turma com 50, onde 25 é aprovado no vestibular, uma turma onde tem galera muito boa, que a gente sai para passeios entre aspas, né? Como a Juliana falou, para rolezinho. E a galera pergunta de qual universidade o aluno do 2º, 3º ano é, porque o tipo de questionamento que o aluno do SEBRIC faz não é igual ao aluno de outras escolas. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu sei que a gente está passando por um problema em relação à pandemia, mas eu acho que vale a pena também a gente encher o nosso ego e falar que a gente faz um trabalho bom pra caramba. E principalmente com o 3º ano, quando a gente fala do TCC, é um trabalho fenomenal, cara. Para quem pôde assistir o TCC ano passado, eu já falei isso umas 10 vezes, eu vou repetir. O trabalho da Ana Carolina foi o tema de redação do Enem desse ano. Foi sobre a Anísia da Silveira, né? Ela poderia usar muito bem as referências que ela usou, o convidado que veio para assistir a aula com ela, que foi quem trocou ideia com ela para a produção do TCC. Então, assim, é muito gratificante ver esse projeto sendo construído. Eu vou falar para vocês, dá trabalho pra caramba, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está corrigindo. Porque o caminho o caminho que a gente trilha para construir conhecimento, ele é muito árduo, ele não é fácil. É muito mais fácil você sentar na cadeira e ficar copiando o que está no quadro, né? Muitas vezes aprendendo e muitas vezes se enganando. O TCC, ele tem um movimento muito pró do aluno, né? O aluno, ele tem que ser ativo. Se ele sentar na cadeira e esperar cair, sinto muito, o trabalho não vai sair. De novo, desculpa aí pela minha dureza na fala, mas é importante a gente, logo nesse começo, entrar de sola e perceber que não é 1000 maravilhas, né? Não é só a questão de não fazer prova porque eu vou fazer o TCC. É uma vantagem, óbvio, você se livrar de 8 provas e produzir um trabalho. Até porque o trabalho você vai produzir ao longo de 10 meses, 8 meses, e a prova você vai ter que estudar para passar. E vocês já conhecem os professores, sabem como são as provas, né? 3º ano é uma outra vibe, é uma outra preparação. Eu acho que é legal perceber também como é que a gente, apesar de dar nome diferente aos projetos, eles estão unidos, né? Eu estou falando de prova de pós-escola, né? Dentro de PI e PP, mas esse é assunto de PV.
esse assunto de EO. Então, as coisas estão muito conectadas. E o nosso trabalho do terceiro ano, que a gente chama de TCC, ele é um trabalho que consegue conectar muito bem essas construções que vocês fazem ao longo do primeiro e do segundo ano. Dentro do TCC vai estar ali a sua autonomia, a sua habilidade de resolver problemas, a sua criticidade, que são coisas que foram construídas ao longo do PV, como a Juliana colocou. Mas para resolver os problemas do TCC, você vai ter que se organizar, vai ter que fazer a agendinha igual da Ana, vai ter prazos a cumprir que são super rigorosos, e esse ano vai estar mais rigoroso ainda, já que a gente já conversou sobre isso, né, nós coordenadores não, né, a gente orientador, que está ajudando vocês. Então, assim, tenho consciência de que é um projeto transformador, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores, mas não é um projeto fácil. Ele é um projeto que demanda tempo, que demanda estudo, que demanda leitura, que demanda bunda na cadeira e suor. Eu acho que é isso. Celso, fala aí, se eu pensar em mais alguma coisa, eu falo. Você está meio travado, está congelado para mim. Mas você está aí? Eu vou falar mais ou menos como é que funciona o nosso projeto, né? O TCC. O TCC, ele, no final, vou falar de trás para frente, né? O final dele é a apresentação do trabalho, junto com a entrega do trabalho escrito. Né? Tanto a apresentação quanto o trabalho escrito, ele tem uma maneira de ser. Né? Não é de qualquer forma, ele tem um roteiro a seguir. Para você escrever esse projeto, o tema escolhido é... Opa, Celso voltou. Fala aí, Celso. Estou ouvindo aqui vocês falando, e aí, assim, eu escrevi umas coisas aqui, mas vocês desorganizaram tudo na fala de vocês para mim, porque é isso que o Bernardo falou, né? A gente não pode deixar de dizer, isso que está acontecendo aqui nesse encontro, só pode acontecer porque as pessoas são comprometidas. Então, eu agradeço a Juliana, a Ana, a Adriana, a Caroline, né, ao Bernardo, ao Marcelo, ao Daniel, que estão aqui juntos, e a gente fica isso alimenta a gente, né, a continuar esse projeto. E como o Bernardo falou, é um projeto que realmente, assim, só de falar eu fico todo arrepiado, porque foi uma ideia, assim, rapidamente falando, uma ideia que veio do Bernardo em 2016, a gente não conseguiu fazer em 2017, a gente colocou em prática em 2018, e esse ano ele vai acontecer pela 4ª vez. Vocês perceberam pela fala dos colegas, né, que na verdade, o núcleo articulador, né, que é composto por projeto de vida, projeto de intervenção, estudos orientados, o empreendedorismo também, né, projeto de pesquisa, ele é uma unidade, né? Uma coisa vai, na verdade, o projeto de intervenção será a culminância de tudo isso que vai acontecendo no primeiro e no segundo ano. Então, no terceiro ano, o aluno que consegue aproveitar essa experiência do núcleo, ele chega no terceiro ano já até com expectativa, né? E agora, como é que vai ser o TCC? Como é que foi? Né? Porque ele tem essa... Quando o Bernardo falou da nostalgia, no nosso caso não é uma nostalgia que é saudável, porque a gente precisa resgatar essas memórias desses alunos que construíram com a gente esse espaço, né? Que hoje nós estamos aqui, né, materializando. Então, agora entrando no meu texto, que eu coloquei aqui, né? Na verdade, especificamente no projeto de intervenção, né, ele vai ser um componente que para ministrar ele, né, se trata de uma continuação. A administração desse projeto é uma continuação do projeto de pesquisa, né, que acontece no primeiro e no segundo ano. Né? Então, tem os primeiros contatos com a elaboração da pesquisa no primeiro e segundo ano. Você tem aqueles temas lá norteadores, né, que é para você exercitar o que vai acontecer agora. Por exemplo, o que é uma problematização, o que é um levantamento de hipótese. A gente vai aproximar o aluno desse procedimento de estudo que vai ser cobrado dele quando ele estiver na graduação. Então, tem muitos alunos, Bernardo já recebeu mensagem, outros colegas também, de alunos que estão na faculdade hoje e falam, pô, professor Celso, professor Bernardo, o que nós fizemos lá no CEBRIC está sendo muito útil para mim agora, porque eu estou vendo que as pessoas aqui, elas estão perdidas, não sabem nem o que fazer, assim, como proceder, né? Quando o professor pede lá para escrever um trabalho. Então, a gente já tem na nossa cabeça o caminho, porque... Deixa eu só, peraí, a permitir a entrada de alguém. Porque o caminho que a gente faz aqui, como o Bernardo falou, que não é um caminho... Não é fácil o trabalho, mas se ele for levado
desde o início com seriedade, o aluno, antes do segundo semestre, ele já tem um material. A gente tem já um caminho todo organizado para chegar e fazer com que esse aluno consiga produzir esse material. Então, tem alunos que estão lá na graduação e falam, a gente está aqui e tem colegas que não sabem nem o que fazer. A gente já tem na memória como é que a gente fez o procedimento. Então, essa é uma das camadas do projeto de intervenção. Que o projeto de intervenção, na verdade, o TCC é um projeto dentro do projeto. Né? O projeto de intervenção, originalmente, ele tem ligação com esse mundo do trabalho, que a Juliana falou inicialmente aí. E o que a gente fez? Que aí já vou já dar dica para o aluno que está ouvindo a gente. Quando a gente pede para o aluno escolher um tema, que ele vai escolher esse tema e vai escolher o professor, que eles procurem escolher alguma coisa que esteja ligado ao que ele vai tentar fazer para a faculdade. Então, por exemplo, a Ana Caroline, a Ana Brandt, que o Bernardo falou, ela sempre quer fazer psicologia. E o tema dela foi Nil Silveira. Então, a Ingrid, ela queria fazer educação. Ela tratou de educação o tema do TCC dela. Então, de toda forma, o projeto está ligado ao mundo do trabalho, né? Faz com que o aluno tenha esse olhar para onde é que eu vou, né? O tema que eu estou escolhendo. E uma outra coisa também que me ocorreu agora, estou tentando falar coisas aqui que complementarem, coisas que não foram ditas. Esses projetos, eles trazem sentido para o aluno que está na escola, porque eu acho que foi a Adriana que falou, essa coisa de repetir, né? Decorar, ouvir, decorar e reproduzir, isso não tem mais sentido, né? O mundo que a gente vive não tem mais espaço para esse tipo de aprendizado, né? E esse aprendizado que a gente tem no CEBRIC coloca o aluno em contato com a construção do conhecimento, que ele elabore o conhecimento, não é que ele ouça, decore e reproduza, porque isso não, a pessoa que está fazendo isso, né, tem escolas que permanecem nesse espaço, nessa maneira, não conseguem. O aluno fica à margem, né, e não vê sentido na escola. Então, quando o aluno começa a produzir o TCC, que ele fala, né, tem alguns alunos que falam no início, foi muito difícil e tal, e quando chega no final, caramba, Celso, eu achei, poxa, agora que eu estou vendo como é que é isso, que isso tem, para mim tem um sentido, tem um valor e é importante. Então, a gente vê isso acontecer com os alunos, e vê o amadurecimento dos alunos. Por isso que o projeto é tão, assim, tão emocionante. Estou lembrando aqui das representações, né, que ficaram gravadas, se vocês, depois a gente disponibiliza aí para o pessoal ver, é impressionante, né, o amadurecimento dos alunos. Então, esse amadurecimento, eu acredito, que seja resultado de tudo isso que a Juliana falou, que a Adriana e a Caroline falaram, que a Ana falou, desse processo todo que o Bernardo falou, que vai sendo construído aos poucos, né? Que não é porque é para além, uma metodologia para além daquela que eu tive na minha escola. Minha escola não tinha nada disso, né? Acho que o Bernardo também não. Era uma coisa que você sentava lá, ficava escutando o sujeito e aí decorava para fazer a prova, né? E não é assim, não pode ser mais assim. A vida que está aí não vai, a pessoa não vai conseguir, né, se ela for nessa forma. Então, acho que eu coloquei aqui também que, para terminar a minha fala aqui... Oi, pode falar, Bernardo, desculpe. Só para completar, e essa ideia de você não ser mais igual como há 5 anos atrás, vamos colocar assim, né, de você sentar e ouvir o professor, isso também funciona para nós professores, porque a metodologia que a gente usava há 5 anos atrás não faz mais sentido hoje. Né, uma aula online, assim, numa sexta-feira, uma quinta-feira, 3 da tarde, por um Meet, há 3 anos atrás era impensável. E hoje em dia, a gente, professor, também não funciona mais com isso. A gente também a gente é professor e aluno ao mesmo tempo, né? Nesse sentido de tá difícil, entre aspas, tá novo para todo mundo, tá mudado para todo mundo. Sim, concordo com você, e inclusive vou complementar dizendo que você me ajuda a falar o seguinte: nós estamos aqui remotamente, né? E as pessoas acham que isso aqui vai acabar. Isso já está incorporado à nossa vida. Não tem mais saída, entendeu? Isso aqui que nós estamos fazendo aqui vai ser feito por Meet, reuniões, grupos de estudo. Essa é uma ferramenta que seria usada daqui a 10 anos, mas a pandemia ela estreitou, né? Ela diminuiu o tempo de várias coisas que iriam acontecer, né? Então, só para terminar aqui minha fala, eu estou lembrando aqui de uma coisa uma imagem que ajuda a gente a entender esse processo do TCC, que eu imaginei o mestre, né, e o aprendiz na marcenaria.
o orientando é aquele aprendiz que vai começar a aprender como talhar, né? Que madeira usar, qual instrumento que vai fazer. E o mestre que está com ele não tem um aprendizado teórico, né? Ele só é mestre porque ele talhou muitas vezes, né? Ele usou vários instrumentos, ele sabe todos os tipos de madeira e ele ele consegue vislumbrar o resultado, né? Daquela talha. Então, o TCC, eu fico imaginando que é mais ou menos isso, né? O mestre orientando o seu aprendiz ali, porque ele passou por essa experiência já, né? Então, como você falou, esse trabalho envolve tanto o professor quanto o aluno. A gente sai do lugar de conforto, vamos dizer assim. Então, eu assim, fico muito honrado, né? E sou grato por fazer parte desse grupo e tá junto, né, nesse projeto. Né? Obrigado por vocês me escutarem. Vou passar a palavra para o Marcelo. O Marcelo vai falar sobre empreendedorismo e o Daniel vai falar sobre a experiência dele no TCC e projeto de vida, eu acho. Boa tarde, gente. Peraí, só um minutinho. A Larissa, Jéssica e Lohane levantaram a mão. Depois você anota aí, para elas querem falar depois. Bom, gente, só um teste aí. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, a pergunta do Bernardo fez no início da fala dele, para mim, foi a melhor Sim! de todas. Foi? Porque eu achava que poderia ter alguém do primeiro ano aqui também. E me parece que é uma novidade ter o empreendedorismo agora também para o primeiro ano, né? Então, a gente, até o ano passado, era para segundo e terceiro. O terceiro eu cheguei a ter contato no ano passado, que no ano passado era segundo, obviamente, né? E o primeiro, eu tive só com uma turma, mas não com empreendedorismo, que foi com a educação física, foi a minha. Muita coisa que foi falada aqui, a gente precisa dar um reforço. O Bernardo disse, junto com a fala do Celso, que nós, professores, nos esforçamos para estar aqui, para encarar essas novas tecnologias, esses horários fora de nossos horários, às vezes 7, 8, 10 horas da noite, está chegando o Zap, está chegando, enfim. Só que não deveria ser um esforço só dos professores. É um esforço de todos nós, dos professores, da direção e principalmente dos alunos. Por quê? Sem vocês, nós não somos nada. Nós estamos com vocês, como o Bernardo disse, o Celso falou, sem vocês não somos nada. Então, no ano passado, a gente teve uma experiência muito desagradável, que foi essa mudança, essa alteração de sociedade, vamos dizer assim, né? Que a gente se isolou, que a gente teve que aprender um monte de coisa meio que no chicote, rápido, se virando nos 30, como o pessoal fala. E a gente acabou dando conta. E a gente via que muito do nosso esforço, e isso eu falo por mim, eu acho que se alguém também se encaixar nisso, muito do nosso esforço foi em vão, porque a gente não tinha feedback, a gente não tinha retorno, a gente não tinha retorno, né, das pessoas que estavam sujeitas ao nosso trabalho, que estavam ligadas ao nosso trabalho. Tá? Eu sei que eu vim para falar de empreendedorismo, mas eu quis dar essa introdução, até porque, com relação ao segundo ano, já me conheceu por um mês e meio, né? O primeiro ano não me conheceu como professor de empreendedorismo, e outra turma não. Eu também tive um mês e meio de Sebric, tive, não tenho, né? Quer dizer, tive, né? Porque agora tem mais, né? Eu errei a conta aqui. Mas, depois desse mês e meio, eu fui para esse sistema... Estamos fugindo até as palavras, gente. Eu estou... Enfim, esse sistema remoto. Remoto. Consegui. Então, a gente passou por esse... A gente está passando por esse sistema e eu conheço muito pouco a escola, conheço muito pouco vocês, inclusive, e vocês também me conhecem um pouco. Né? E o que eu falo do empreendedorismo é que a gente...
não digo de forma geral, mas muita gente confunde empreendedor com empresário. E não se trata disso. Tá? Eu posso ser empreendedor sendo funcionário público. Eu posso ser empreendedor sendo estudante. Eu posso ser empreendedor sendo empresário. Né? Então, por quê? O empreendedorismo ele é eminentemente, pelo menos na minha visão, uma disciplina que a gente trabalha mais o comportamental do que o conceitual. O conceitual, óbvio, é importantíssimo, mas o comportamental é muito mais. É o que a gente pode treinar, é o que a gente pode desenvolver, é o que a gente pode conhecer mais. Tá? E às vezes eu sinto que as pessoas pedem, às vezes, pouco de nós. Poderiam pedir mais. Né? Assim, pô, professor, cara, eu não entendi isso aqui. Pô, me dá mais uma luz. Isso tem sido muito pouco ultimamente. E isso não é uma cobrança, é quase um pedido que eu faço a vocês. Provoquem-nos. Cutuquem-nos. Professor, você está falando besteira, não pensa assim, não. Professor, peraí, a minha experiência foi diferente. Professor, me explica melhor isso aqui que eu não estou entendendo. Sabe, porque o pior do que um mau feedback é um não feedback. A gente só dá feedback para as pessoas com as quais a gente se importa. Se a gente não dá feedback, estou nem aí. Sabe? Então, por isso que eu digo assim, o empreendedorismo no Sebric, pelo menos da maneira que eu conduzo, que eu posso estar até viajando na maionese, como diz a galera, ele se confunde um pouco com a matéria, que eu esqueci o nome aqui, que eu anotei, que é o projeto de vida. Porque o empreendedorismo também é um projeto de vida. Também é. Para vocês terem ideia, persistência, por exemplo, que é uma característica empreendedora. Caramba, se a gente não tiver persistência, meu amigo, a gente vai aonde? No primeiro não, a gente vai baixar a cabeça? Isso se treina também, porque às vezes é uma característica que a gente tem e que a gente nem percebe. Tá? Uma outra característica é busca de qualidade. Sabe? Você se qualificar melhor, você ter mais conteúdo. Tá? E uma outra coisa também que eu acho importante a gente colocar aqui é quando a gente elege as matérias principais. Isso me preocupa muito. Porque eu preciso de matemática, por exemplo, no empreendedorismo. E eu preciso de empreendedorismo na matemática. Eu preciso de física na química. Eu preciso de química na física. Então não tem essa. Uma coisa é você eleger o seu direcionamento profissional. Outra coisa é você eleger aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. A preferência não quer dizer que você tem que largar o outro. A preferência é que você tem que trabalhar juntamente com aquela, às vezes até com aquilo que você não tem de bom, aquela característica que não é boa ou que você precisa desenvolver. E é isso que eu me preocupo um pouco na matéria, na disciplina empreendedorismo. Tá? Eu gosto de trabalhar com empreendedorismo, com atividade prática, até pela minha formação inicial, para a gente perceber algumas situações práticas que, infelizmente, não deu tempo no ano passado. A gente não chegou no dia que eu falei que a gente ia fazer uma atividade na quadra, na semana seguinte, a gente fechou a escola e foi para casa. Né? Então, existem vários tipos de atividades que a gente pode perceber, que a gente pode trabalhar em empreendedorismo. Tá? Eu queria também deixar bem claro aqui para encerrar, que a maioria que já conhece o empreendedorismo, né? Pelo menos o segundo ano, o primeiro ano que virou segundo agora vai perceber e o pessoal de primeiro ainda, mais ainda, né? É que a escolha de vocês começa, aliás, já começou, mas agora ela é muito mais importante. Né? A escolha, e a gente tem que ser responsável pelo aquilo que a gente escolhe, mesmo escolhendo errado. Não é vergonha voltar atrás, não. Nunca vai ser. Escolhi errado, eu fiz 2 faculdades. Escolhi errado a primeira, fiz a segunda. Quanta gente já passou por isso? Quanta gente eu conheço gente que já fez 3, 4 faculdades.
Né? Então, escolha o mal, mas escolham. Não fica vendo a vida passar, não. Tá? Desde que não seja perniciosa a sua saúde, que prejudique a sua saúde, que seja uma coisa, né, que a gente... desculpa, deixa eu desligar o telefone aqui. Que a gente encare de forma diferente, vamos procurar sempre escolher aquilo que a gente acredita que seja certo. Tá? E só para finalizar agora mesmo, para dar a palavra para o Daniel, que eu já estou me alongando muito, eu li uma coisa muito bacana e vou ler aqui para vocês. Os jovens acham que a responsabilidade de tudo na vida deles é dos pais. Mas não é. Muita coisa é, mas não tudo. Tá? Então, um dia vocês serão pais, alguns podem até ser professores, quem sabe, e vocês vão ver que vocês nunca serão, e seus pais também nunca serão responsáveis por 100% das suas escolhas. Essa é aquela história do cavalinho, né? Tem gente que vê o cavalinho passar, galopando, pelado, e não faz nada. E tem um cara que vê o cavalinho pelado passando, pula nele e conduz o cavalinho. Né? Então, gente, vamos ter um pouco mais de participação nas aulas, mesmo que elas sejam online. Né? Vou fazer até um pedido aqui no final, Celso. Vamos pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar foto, né? Para a gente ver que a galera está ali. Isso é importante também, né? A Carolina está aposta já para esse serviço. Então, com certeza, galera, com certeza. Pelo menos no final, vamos ligar a câmera. A gente quer ver vocês também, a gente sente falta de vocês. Eu conheço vocês pouco, mas eu sinto falta, cara. Muita coisa. Mas, enfim, Daniel, a palavra é sua. Eu não quis me aprofundar muito em empreendedorismo, não, porque a maioria da galera já conhece. Então, vamos lá, Daniel. Manda ver. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Bom, pessoal, veja só. Marcelo e eu, de certa forma, somos os calouros, né, os professores calouros da Sebric. A gente começou no ano passado e caiu meio que de paraquedas nesses projetos de qualificação, no projeto de vida, empreendedorismo e no TCC Sebric. Bom, a experiência que eu tive foi um pouco sobre o projeto de vida, a disciplina do projeto de vida. Empreendedorismo eu não trabalhei tanto quanto o Marcelo. O Marcelo trabalhou com a disciplina de empreendedorismo, que é uma coisa muito importante que o Marcelo acabou de falar, que é a questão do comportamento. É mais do que conceitos, é o comportamento. Eu acabo lembrando de uma... o Marcelo foi falando, eu acabei lembrando de uma história, um tipo de parábola, que eu não sou tão religioso, não sou muito religioso, mas eu lembrei de uma parábola religiosa, que um cidadão era ateu, mas aí o chefe do templo falava para ele pelo menos mudar o comportamento. Então ele ia para o templo e baixava, se ajoelhava, depois fazia o sinal da cruz, fazia as orações, fazia... Por quê? Porque com o tempo o coração dele já estava aberto. Porque com o comportamento, você muda o comportamento e o comportamento já prepara o corpo. Com o corpo preparado, o coração já fica aberto. Então, a coisa já fica aberto para a mudança, aberto para os novos conceitos, aberto para a vida em geral do que ocorre. Então, o Marcelo falou esse negócio, acabei me lembrando dessa historinha, dessa pequena parábola sobre isso. Mas não era isso que eu ia falar, não. É sobre o projeto de vida. É um projeto, é um trabalho, é uma disciplina que eu acabei de conhecer no ano passado, mas é uma disciplina muito enriquecedora. Por quê? A Juliana já falou sobre isso, a Ana também já falou, a questão da autonomia, do comportamento. E é uma disciplina muito rica, porque a gente trabalha com vários conteúdos. Por exemplo, questões de saúde, até questões de saúde, a gente consegue trabalhar sobre isso, questões de autocuidado, né? Questões de saúde, a visão que a pessoa tem de si mesma, porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos, e quando a gente tem consciência dessas qualidades, desses defeitos, a gente passa a ter uma autoestima, né? A construir a nossa própria autoestima. E no ensino médio, assim, é muito comum ter esse problema de autoestima, problema de bullying, que na nossa escola eu tenho percebido que é pouco, graças a Deus. Mas existem também alguns problemas, como em todo lugar.
Outros temas profissões, que é o mundo do trabalho, né? Profissões, competência do mundo do trabalho, as rotinas escolares e as rotinas do mundo de trabalho. Por quê? Porque quando a gente está na escola, não deixa de ser uma simulação. A escola, o SEBRIC, o ensino médio, a escola como um todo, acaba sendo uma simulação para o mundo do trabalho. Então, querendo ou não, vocês, alunos, nós, professores, todo mundo, a gente aprende a ter horário, chegar no horário, ter as atividades, ter um horário para descanso, voltar a trabalhar. Tudo isso é uma simulação para o mundo do trabalho. E a disciplina de projeto de vida também trabalha essas questões. Questões, como a Juliana falou, que não só de longo prazo, para depois que eu acabar o ensino médio, mas também questões, eu trabalhava questões também do projeto de médio e curto prazo. Por exemplo, como eu me vejo daqui para o final do ano, por exemplo. Como é que eu me penso, me vejo, o que eu vou estar fazendo em janeiro do ano que vem, em dezembro do ano que vem, e traçar os procedimentos, traçar o passo a passo do que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. O que é que eu estou fazendo agora para conseguir aquele objetivo? Será que eu estou estudando bem agora, ou será que eu estou conseguindo aprender matemática, ou aprendendo português, a escrita, porque a escrita é importante para todas as áreas. Será que eu estou fazendo isso? Qual coisa que eu estou fazendo para me ajudar naquele projeto de vida que eu quero daqui a um ano? Mesmo que seja um projeto simples, ter um trabalho, um projeto que você não envolva faculdades. Às vezes é um projeto mais simples. Eu quero trabalhar no comércio, ou eu quero montar um negócio aqui com a minha mãe, um negócio, um jogo de costuras, um projeto de vendas. Então, são projetos de curto e de médio prazo. Ou o seu projeto pode ser simplesmente o vestibular, o Enem. Então, é um projeto de médio prazo, médio e curto prazo, que a gente trabalha essas questões e vê o que eu estou fazendo agora para que me ajude naquele projeto no futuro. Nem sempre são coisas sérias, nem sempre. Às vezes é até música, até uma questão de lazer, música, esporte. São coisas que também ajudam a gente a chegar nesse objetivo, nesse projeto, certo? Agora, quanto à parte do TCC, é um projeto muito bonito, muito importante que o SEBRIC colocou à frente, o SEBRIC junto com o professor Celso, que eu acho que é um dos principais articuladores, talvez o principal, provavelmente o principal, que montou esse projeto. Até o professor Celso está eu e ele aqui fazendo a bandeira do Brasil, ele de amarelo e eu aqui de verde. Somos os patriotas. Ela é nossa, essa bandeira é nossa. No sentido bom da coisa. Essa bandeira é nossa. No sentido bom da coisa. Não nesse sentido que tem andado por aí, né, dos patriotas de hoje em dia. Quanto a esse projeto do TCC, que eu peguei no ano passado, é um projeto que dá trabalho. Dá trabalho para o aluno, dá trabalho para o professor. E o professor não ganha nada mais por isso. Não tem salário maior, não tem bonificação, não tem nada. É uma doação do aluno e do professor para implementar esse projeto. Um projeto muito importante e bonito. Só um exemplo, eu vou tomar uma licença aqui para ler um trechinho aqui, de um autor aqui. Entre aspas. Aqui. A cobrança popular é crucial. Afinal, como vimos acima, todas as reformas benéficas partiram de muita luta de reivindicações progressistas, baseadas em cobrança, pressionando o Estado. Uma sociedade saudável carece de uma educação de qualidade. Reformular o ensino médio, abrangendo realmente todas as juventudes, mantendo a escola espaço acolhedor e multicultural, é a solução. Fecha aspas. Esse texto, esse fragmento de texto, não é de um professor, não é de um doutor, não é de um pesquisador conhecido, não é de Paulo Freire, é de um aluno do SEBRIC, uma aluna, na verdade, do SEBRIC, que escreveu o seu TCC com essas palavras, assim, dessa forma. Não é nenhum grande especialista, é vocês alunos que estão acompanhando agora, vocês do TCC. Foi a Ingrid Rodrigues, que escreveu no ano passado, da orientação da professora Juliana. Então, é um tipo de trabalho que eu nunca vi assim. Trabalhos muito bem escritos, trabalhos muito bem feitos, muito bem estruturados, e coisas que é até difícil de eu ver na graduação, no ensino universitário. Eu já andei a mexer com o ensino universitário, fazendo revisões de revista científica, revisões linguísticas, e também avaliando textos de artigos científicos. E
E é raro, assim, ter uma escrita, assim, boa. Então, às vezes até uma escrita parecida com essa, com a da Ingrid, não é tão comum assim. Então, esse TCC do SEBRIC, o TCC SEBRIC, ele ajuda vocês, os alunos, ajuda nós mesmos a aprendermos também, nós professores, a aprender com vocês, a entender como é que funciona a academia, como é que funciona a universidade, como é que funciona escrever um projeto, escrever um texto bem elaborado, escrever ciência, né, como um todo, elaborar um problema, ter maturidade na escrita para elaborar uma problematização e desenvolver aquele conteúdo. Você aprende a introduzir temas, não é fácil. Introduzir um tema, introduzir um conteúdo, um problema, não é fácil. Montar uma estrutura de passo a passo, de desenvolvimento, metodologia, qual é os procedimentos que eu vou fazer para chegar a um determinado objetivo final. Isso não é fácil, não é copiar, como a gente está acostumado. Às vezes a gente chega, vocês alunos, ou a maioria de nós, chega no ensino médio com mania de copiar textos. Isso, e no SEBRIC, no TCC, não é assim, não é copiar texto, pegar de um lugar e copiar. Você tem que copiar e colocar as suas palavras e dizer também o seu ponto de vista. Então, é uma experiência muito enriquecedora, todos vocês deveriam fazer, e vocês já ficam preparados para a universidade. Não só para a universidade, porque escrever um TCC, escrever um trabalho, não é útil só para quem quer fazer faculdade, não. Para quem vai fazer um curso técnico, para quem vai fazer também... Até para quem só vai trabalhar, não vai fazer mais nada, nem fazer curso técnico, nem universidade. Saber montar um projeto, montar um produto de vendas, você vai trabalhar com vendas, vou fazer um projeto para poder vender aquilo, para poder oferecer para os clientes. Esse TCC ajuda e muito na vida como um todo, não só agora no ensino médio, mas na vida como um todo. E eu acho que é isso. Por hoje, acho que é isso que eu tenho a falar. Aproveitem o SEBRIC, que é uma escola diferenciada. Eu mesmo, como professor, tenho visto que é uma escola diferenciada. É uma escola boa de trabalhar, boa de estudar e de conviver. É isso, eu passo agora para o Celso e para quem estiver dirigindo. E muito obrigado, pessoal. Valeu, Daniel. Eu acho que as diretoras vão falar agora, Maria José e Maria Celeste. Estão aí? Oi, gente. Vem cá, Celeste. Estamos na escola ainda. Mortas. Morta com farofa. Então, Celso, como nós já ultrapassamos um pouquinho o horário, Sim. Bernardo, eu teria assim, que falar muito, porque gosto muito desse projeto, sou suspeita, e me senti muito representada por todos aí que encheram a bola do TCC e do TCC-BRIC. E pedir, o que eu quero, na verdade, é pedir um comprometimento e envolvimento grande das crianças, né? Porque nossos professores estão muito bem engajados com o projeto, adoram o projeto, como o Bernardo falou, como o Celso falou, e como o Daniel, que chegou, né, há pouco, e veio Marcelo, e veio somar muito, né? Começaram a participar no passado, mas, assim, se apropriaram bem desse projeto. Então, é pedir que os alunos participem bastante, perguntem bastante. Os nossos professores são, assim, top de linha, então estão à disposição de todos vocês para tirar todas as dúvidas e para, no final, a gente ter um TCC brilhante, como tem tido sempre. Tá bom? Vou elogiar mais o professor, não, porque isso eu faço sempre, quero elogiar mais, não. Beijo, participem, e a gente volta a se encontrar. Então, gente, essas são as nossas palavras, né? Façam das palavras de Celeste as minhas também. E eu sempre falo que o aluno está com a faca e o queijo na mão, só não aproveita quem não quer. Porque um colégio que é realmente totalmente diferenciado e que você vê, você sente que nós temos 98% dos professores que se preocupam com o futuro brilhante dos nossos alunos. Então, só depende deles, né? Tudo que a gente tem para fazer, tudo que a gente tem para oferecer, a gente oferece. Só que a gente não faz milagre, né?
só procura mesmo uma carreira assim brilhante, né? Só consegue mesmo apresentar o TCC, tanto é que não é obrigatório, quem quer. Quem realmente quer fazer uma universidade, quem está buscando um futuro melhor, né? Um futuro de conhecimento, de diálogo, de troca. Então, aproveitem bastante. Se tiver algum pai aí, mãe responsável, participando da reunião, eu deixo aqui registrado aquela fala que nós fizemos na reunião dos pais, que é muito importante que esses alunos assistam às aulas com as câmeras ligadas. Eu estava com a câmera ligada, porque eu estou fazendo 300 mil serviços aqui, mais o áudio ligado o tempo inteiro, né? Então, assim, a minha câmera estava desligada para não perder o foco de vocês aí, porque eu estava fazendo realmente outras tarefas aqui. E eu acho muitíssimo importante esses alunos abrirem a câmera na hora da aula, né? Mesmo jeito que vocês gostam de nos conhecer, gostam de ver nossos rostos, a gente quer conhecer também vocês, através do olhar, né? Então, essa troca de olhar é muito significativa, tá? Sucesso aí, nós vamos brilhar mais uma vez, se Deus quiser. E, como Celeste disse, nós temos um grupo de professores maravilhosos que a gente tem o prazer de trabalhar, o prazer de nos doar, sem ganhar hora extra, né? Tira aqui por mim, Celeste, que a gente está aqui sem almoço, cansada, entregando cesta básica, fazendo prestação de contas. Mas é isso aí. A gente faz porque a gente quer. Ninguém paga isso, não. O que a gente quer é o retorno. Qual o retorno que a gente quer? Ver o nosso aluno brilhando. Isso para a gente não tem preço. Tá bom? Um beijo no coração. Galera, professores do SEBRIC, muito obrigada mesmo. Vocês são maravilhosos. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. Poxa, legal, as nossas diretoras lá ralando na escola. Na verdade, agora, esse momento, né, esses 10, 15 minutos finais, a gente abre para perguntas. Se algum responsável, algum aluno quiser, né? A Jéssica parece que levantou a mão e a Lohane levantaram a mão. Se quiserem falar, agora é o momento. Sofia levantou a mão. Pode falar, abre o microfone aí e pergunta. Boa tarde. Na verdade, é a mãe da Sofia. Meu nome é Renata. Vocês não estão me vendo porque está claro aqui atrás de mim, né? Está muito claro. E eu fiquei com algumas dúvidas, porque eu já fiz faculdade, TCC de faculdade é uma coisa, mas eu não sei direito como é que vai funcionar isso, como é que vai funcionar a escolha do tema, a escolha do orientador, se é a escolha do aluno, se não é, como é que vai funcionar o desenvolvimento desse trabalho. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu trabalho juntinho com a Sofia, entendeu? Ela estuda, ela senta para estudar, ela não senta sozinha. Se ela vai estudar matemática, se ela vai estudar química, eu estudo com ela. Esse ano de 2020 eu participei 100% com ela. Então, para mim, é importante entender também desse processo. Eu queria que alguém pudesse me dar uma luz, por favor. Celso, quer falar o que eu falo? Bernardo fala, eu complemento. Porque o que acontece? O Bernardo também tem experiência, e como eu vou ser o professor do projeto de intervenção e vou acompanhar os alunos, eu posso complementar a fala do Bernardo. Fala aí, Bernardo. Como é que é o nome da senhora? Desculpa. Renata. Pode chamar de você, Bernardo, por favor. Tá, então tá. Renata, olha só. Antes da gente começar, espero que você não me entenda mal, tá? A gente já teve problemas, vamos colocar assim, de alunos que tentam burlar a questão do TCC. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar um cuidado, principalmente, eu entendo que alguns alunos têm ajuda, né, para estudar fora da escola, entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, o TCC, ele necessariamente é um projeto do aluno. Então, a gente já teve problemas com isso do TCC não ser do aluno, né? Porque a gente conhece o aluno, a gente está com o aluno há 3 anos. E lá no final ele vai ser arguído sobre o trabalho dele.
E se ele realmente escreveu, ele não vai ter problema nenhum de responder. Agora, quando não é uma produção 100% dele, ou quando ele participa de uma pequena parte, na hora que a gente faz as perguntas, ele desvia de todas, né? Então, a gente não começou um projeto ontem, a gente já passou por esse processo de trabalho de conclusão de curso, né? Normalmente na faculdade. Então, é só um ponto para ter cuidado em relação à orientação que ela vai ter fora da escola, né? Porque, primeiro, ela vai ter, no mínimo, 2 professores acompanhando ela quase que diariamente. Quem são esses 2 professores? O Celso, que é quem trabalha com um projeto de intervenção em pesquisa na escola, no 3º ano. Então, ele quem vai ser aquele cara chato, que vai toda vez publicar lá na plataforma, cadê o trabalho? Cadê o resumo? Procura o orientador, dicas e tal. E o próprio orientador, que vai estar com ela orientando, ajudando, dizendo livro, dizendo, olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nesse autor, vê esse vídeo, dá uma olhada nesse filme, que a bibliografia não se resume necessariamente aos artigos. Mas, de modo geral, como é que acontece? Eles vão ter um período para escolher quem é o orientador deles, só que a gente pede para que esse orientador seja escolhido em função do projeto que ele vai querer. Por exemplo, eu sou da área de Química e Celso da área de Filosofia e da área de Arte. Se a Sofia quiser fazer, por exemplo, a análise das obras de, sei lá, Tarsila do Amaral, mas ela tem mais afinidade comigo, fica complicado, porque eu não tenho a expertise que o Celso tem. Então, ela vai ter que deixar de lado quem ela prefere, como aquele professor mais legal, que eu nem acho que seja o caso dela em relação a mim, tá? Para escolher, de fato, o professor que vai mais ajudar a ela na construção do trabalho. Então, primeiro, ela vai fazer a escolha do orientador e depois a gente pode ou não remanejar esse orientador. Segundo, a escolha do tema é única e exclusivamente do aluno. A gente vai vendo, em função do tema que ele escolhe, a gente vai limitando o tema. Pô, mas você quer falar isso tudo em termos de mundo, não é muito grande? Vamos falar em termos de Sebrick, em vez de pegar em termos de mundo, né? Vamos pegar um ponto. Eu queria analisar 6 autores. Não, calma aí, a gente está sendo no ensino médio, vamos analisar um só. É melhor fazer um trabalho bem feito do que fazer um monte de retalho no final não ser desenvolvido. Né? A ideia desse trabalho que o Celso fala muito é os alunos perceberem e saber utilizar as ferramentas que os rudimentos de pesquisa fornecem. Essa é a ideia principal do trabalho. Na escolha do tema, ela vai ter uma ficha, que a gente chama de pré-projeto, que ela vai preencher aquela ficha. Aí no pré-projeto tem o título, quem ela vai usar como suporte de bibliografia, um pequeno resumo. Aquele pré-projeto vai orientar ela ao longo do projeto todo. Mas o pré-projeto ele não é 100% fixo. Como eu falei, ao longo do projeto pode ser que ela mude do tema, e aí um pouco, né, ela quer falar sobre... por exemplo, um tema que aconteceu há 2 anos atrás era sobre reciclagem, com o João, que foi quem eu orientei. E aí, no final, ele não fez sobre reciclagem, ele fez uma modelagem matemática da posição das lixeiras ao longo do Sebrick, ao redor do Sebrick. Então, no início, o pré-projeto dele foi 1, mas ao longo do caminho ele foi mudando, e aí caiu nisso. Não vai mudar o orientador, porque está dentro da mesma ideia, né, de assunto. Então, ela vai fazer esse pré-projeto. Logo assim que a gente tiver começado de fato o projeto, a gente vai disparar para os alunos um relatório de datas. Então, o aluno, no primeiro dia que começar o projeto, vamos colocar assim, ele vai ter todas as datas que tem que ser seguidas. Então, até quando ele tem que escolher o orientador, até quando tem que escrever o pré-projeto, até quando vai escrever o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, até quando tem que imprimir. E aí, ao longo dessa produção, sempre vai ter essa troca, tanto com o Celso, que é o co-orientador de todos os projetos, quanto com o próprio orientador. E aí, lá no final do trabalho escrito, tem um trabalho de apresentar, né, feito em PowerPoint, e no final tem a apresentação de modo geral. Então, né, tudo isso que o Bernardo explicou, muito bem explicado, acontece, Renata, né? Acontece na aula de projeto de intervenção. E esse ano a gente tem uma novidade, que o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo eles vão ser apresentados como se fossem mini
quando a pessoa faz antecipa, né, a apresentação, mini qualificações. Então, acabou o primeiro capítulo, na aula de projeto de intervenção, o aluno vai apresentar oralmente o seu primeiro capítulo. Segundo capítulo, a aula de projeto de intervenção. Terceiro capítulo. E as primeiras aulas de projeto de intervenção, elas são aulas de metodologia científica, que o Bernardo falou que é o rudimento, né, as ferramentas, como é que você vai problematizar uma questão, né, a hipótese, como é que você vai elaborar. E logo nas primeiras aulas, a gente faz uma tempestade de ideias para conversar sobre, porque, né, cada um tem uma ideia do que quer fazer. E às vezes a pessoa fala uma coisa e depois quer mudar. Então, esse primeiro contato com eles vai ser o contato de conversar sobre os temas possíveis. Fala, pode falar. E aí a escola, ela fornece um modelo de formatação, diz como é que vai ser montado aquilo. Bernardo, não se preocupa, eu entendi perfeitamente a sua colocação. Os textos da Sofia são da Sofia, porque eu não sou de fazer trabalho de ninguém, tá? Eu já fiz os meus, já passei por isso. Eu ajudo lendo, melhorando uma coisa ou outra, ajudando na formatação, na apresentação eu ajudo também, mas o trabalho é dela. E é o que eu digo para ela, você tem que ler, você tem que resumir, o trabalho é seu, o resto eu ajudo, mas não faço. Renato, o que o Bernardo falou é muito importante, porque nós conhecemos os alunos desde o primeiro ano, então a gente sabe, né? A nossa exigência não é que o aluno escreva mirabolantemente, né? Ele tem a escrita dele, a gente respeita a escrita do aluno. Não, mas né? eu concordo. Às vezes é uma escrita simples, né? Eu fui aluna e eu sei que o aluno tem que escrever, porque é assim que ele produz, é assim que ele aprende, que ele apreende o que ele está lendo. Eu sei da importância, fiquem tranquilos. Renata, aqui, rapidinho, Celso. Renato, só para acalmar o seu coração. Ela vai receber 4 arquivos. Com todas as datas que ela tem que obedecer para entregar os trabalhos para o orientador. 2, é quase que um livro falando sobre o que é conhecimento, o que é pesquisar, o que é bibliografia. É um livro que tem mais ou menos umas 30 páginas para ajudar. Como é que eu faço a introdução? Ele vai receber esse documento, vai receber o documento do pré-projeto, que é basicamente, né, desenhar, e vai receber o documento para escrever a monografia em si, no TCC em si. Que aí é só trocar o nome, só trocar o título que está em vermelho pelo nome dela, e assim vai. O único modelo... Isso, tá? Eu vou olhar tudo isso. Show. O único modelo que ela não tem pré-pronto é a apresentação em PowerPoint, que aí é livre para ela montar como ela quiser. Fora isso, vai estar tudo quadradinho para ela, lógico, né? Dependendo do trabalho, a gente pode modificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o corpo todo ela já recebe nas primeiras semanas de aula. E como é que funciona o contato com esse professor orientador? Ela vai ter facilidade? Claro que ninguém vai mandar mensagem meia-noite, 2 da manhã, porque vocês não são de férias, tem que descansar também, mas vai ter facilidade de tirar uma dúvida ou outra? Como é que funciona esse contato? É só na escola? Dentro do bom senso, né? A gente vai, né, disponibilizar os canais possíveis, né? E-mail, WhatsApp. Geralmente os orientadores marcam Meet com os orientandos, né? A gente faz isso. Por exemplo, o que o Bernardo falou, a aula de projeto de intervenção é o local para fazer essa distribuição, né? Para eu chegar e perguntar, você teve com o seu orientador, como é que está o contato com ele? E a gente vai trocando. Na verdade, são 2 pessoas, né, ajudando cada aluno. Então, a gente está sempre junto, né? Quer dizer, o ano passado a gente teve, não é problemas, mas com essa coisa da pandemia, né, teve alunos que começaram, mas não conseguiram terminar por conta dessas coisas que a gente sabe, né? As limitações. Exatamente. Mas, no modo geral, né, assim, a gente trabalha juntinho com o aluno ali, perguntando e mandando e-mail, a gente está sempre disponível. Isso aí é uma coisa que faz parte do trabalho. Os canais oficiais são os Meets, né, que é feito com o Celso, que todo professor acaba participando do Meet junto com o Celso, então, de vez em quando eu vou aparecer lá para ver a apresentação, não necessariamente do meu aluno, mas para ver dos outros, para dar opinião. Então, o Meet é um canal oficial, o Google Classroom é outro canal oficial, e a gente tem os canais extraoficiais que os professores acabam liberando, né, que é o e-mail e o WhatsApp. Mas obedecendo o bom senso. Eu não vou entrar em contato com a Sofia meia-noite perguntando cadê o trabalho. Óbvio que não. E se ela mandar mensagem para mim, eu não vou responder. Faz você muito bem, nem eu vou deixar, Bernardo. Acho que o Daniel queria falar alguma coisa. Fala. Daniel queria falar. Eu quero também. Ana, pode falar, Ana.
Sou eu. Não, é só de um jeito mais objetivo. Primeiro, eu queria falar que a Sofia é a cara da Renata. Eu estou muito impressionada com as semelhanças. Na hora que bateu a luz, eu falei, meu Deus, é a mãe da Sofia, com certeza. Eu achei que fosse a Sofia de meu planinho. Eu achei que fosse a Sofia utilizando aquele programa que deixa a pessoa... Exatamente. Não, mas assim, só para dar um resumo até para os outros alunos também que me procuraram, que estão um pouquinho perdidos, não é um trabalho enorme, é um trabalho assim, uma média de umas 15 páginas, que foi o que a gente acordou, umas 15 páginas, 3 capítulos, uma introdução, uma conclusão, o tema de escolha da Sofia, mas assim, a gente vai dar aquela ajuda, né? Sem escolher por ela, mas sempre dando aquela ajuda. Se ela quiser mudar, a gente ajuda. Se ela quiser manter, a gente ajuda. E escrita dela, mas aí ela vai ter cada etapa do TCC vai ter uma data, né? Então, data para o primeiro capítulo, data para a gente devolver o capítulo corrigido, data para o segundo capítulo, data para a gente corrigir, tudo com datas específicas, data para ela entregar a versão final, data para fazer o PowerPoint mostrar para a gente, data para a banca, né? Para a banca receber o trabalho. Contando. Eu faço questão por dentro de tudo, eu participo de tudo. Entendeu? Sim. O que eu costumo dizer na escola é o seguinte: eu sei de tudo que está acontecendo. Minha mãe era assim também. Minha mãe era assim também. Eu sento para estudar, eu sei se tem muita falta, eu sei se não tem, eu sei se matou aula, eu sei tudo o que aconteceu. Então, eu faço questão de participar, porque, afinal, com certeza, o papel é meu, né? Com certeza. Aí a pergunta que não quer calar, para acalmar de vez meu coração, como disse Bernardo, quando é que a gente aperta o play desse projeto? Quando é que dá o pontapé inicial disso aí? Já tem data para terminar? Então, Renata, nós estamos esperando da coordenação da direção a ratificação dos grupos. Quando os grupos estiverem feitos, eu já marco a primeira aula de projeto de intervenção, que pode acontecer agora, nesse mês mesmo, para a gente começar a conversar. A partir daí, a gente vai devagarinho, né? Porque esse mês de fevereiro e março, eles estão no Aplix, né? Fazendo as atividades. Março e abril. Março e abril, né? Sim. Então, a gente vai, nesses meses, conversando com eles e talvez, acho que nossa escolha de orientador é maio, né? Maio, a gente decidiu maio. Isso, maio é a escolha do orientador. Mas até lá, as aulas de projeto de intervenção vão ser para elucidar e conversar com eles sobre o tema, né? A escolha deles. Dá tempo de fazer isso, né? Com tranquilidade. Então tem tempo ainda. Tá. Sim. A princípio, a gente deixou mais ou menos decidido que a data para escolher orientador e possível tema seja lá para 20 de maio, por aí. Mas sempre pode mudar, porque a gente ainda não tem 100% de certeza de nada, mas assim, a princípio vai ser nesse ritmo. É legal depois, Renata, você assistir as apresentações do ano passado. A gente pode mandar para você depois o link. Faz esse favor, tá? Por gentileza. Gente, olha, obrigada pelas respostas de vocês. Desculpa aí a enxurrada de perguntas. Não, é para isso mesmo. A gente gosta, Renata. A gente gosta. Eu sei que o professor gosta desse tipo de apurrinhação, entendeu? Exatamente. Eu sou aluna chata, sou mãe chata, eu gosto de participar de tudo. Então, por isso, essa enxurrada de perguntas. Tá? Muito obrigada. A gente que agradece. A gente agradece também. Se não tiver pergunta mais aí, a gente pode ver a Carolina fazer a foto aí. Opa, quem está falando? Eu, Franciele. Ô, Franciele, pode falar. Boa tarde, primeiramente. Eu queria saber a questão do nosso desenvolvimento no TCC, se o nosso orientador vai estar disponível para a gente de segunda a sexta, ou vai ter dia e horário certinho ali para tirar nossas dúvidas. Fala aí, Caroline. Oi, Franciele, boa tarde, tudo bom? Olha, a gente pode combinar os horários, né? Mas, assim, no passado, pela minha experiência, eu fiquei à disposição a hora que a minha orientanda mandava mensagem, eu respondia, mandava e-mail, eu falava, recebi, agora eu não posso ler o seu documento, assim que fizer a leitura, eu te dou um retorno.
Então, assim, não tem um horário fechadinho, pelo menos a minha experiência foi essa e deu muito certo, porque a gente ficava trocando ideias dentro do momento que eu recebia o arquivo, né, e lia, me dava retorno, ela também me dava retorno, independente de horário. E é lógico que tem que ter o bom senso, né, depois das 10 da noite, antes das 7 da manhã, né, mas o horário a gente vai se organizando e se adequando, tá? Mas eu sempre dei o retorno à minha orientanda e não fixei horário nem dia da semana, tá? Ó, tem Juliana levantando a mão, Iago e Ana, que eu vi aqui. Quem vai falar primeiro? Eu só quero complementar essa questão dessa pergunta de horário, porque o que acontece, né? A gente, às vezes, tem uma demanda muito grande de orientandos, né? Não tem um só, e a gente também tem outras tarefas em outros lugares, a gente não é professor exclusivamente do SEBRIC, como que eu, Juliana, trabalhei ano passado. Eu monto com meus orientandos um horário de atendimento, geralmente num domingo à tarde, para um Meet, e marco prazo com eles para determinadas etapas, né? Uma vez que os meus orientandos vão cumprindo as etapas, eu vou corrigindo, porque eu marco com eles de acordo com o tempo que eu tenho disponível. Agora, quando acontece do aluno se enrolar, acumular, não mandar na data, aí tem que haver uma compreensão, porque depois, quando ele mandar, não necessariamente eu estarei disponível para poder estar revendo o texto dele. Então, assim, eu trabalho muito com prazo e com meta, assim, o aluno que quiser ser meu orientando tem que saber trabalhar com prazo direitinho, porque a gente dá conta de muitas demandas, então a gente tenta atender todo mundo, mas tem que estar ligado nessa questão dos combinados, né? Aquele velho ditado, combinado não sai caro, todo mundo fazendo combinado, todo mundo fica feliz. Essa é o que eu queria colocar. Iago e depois a Ana. Boa tarde. Eu queria saber se essa aula que está sendo gravada, ela vai ser disponível para os alunos. Essa reunião? Isso. Depois a gente pode disponibilizar. Se a Carolina me mandar, eu posso colocar na página e disponibilizo o link. Vocês podem assistir depois. Tá bom, obrigada. Valeu. Ana? Não, era só para complementar essa questão de disponibilidade. É porque se você perguntar de segunda a sexta, só que assim, a gente e vocês vão estar engajados com a escola, né? A gente vai ter atividades para fazer das matérias, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que fazer várias coisas. Então, assim, a gente começa o TCC com um afã, assim, de eu vou trabalhar nele o tempo todo, eu preciso do meu orientador ali comigo o tempo todo, mas depois vocês vão ver que calma, as coisas vão acontecendo, vocês vão ter a resposta no tempo certo, que ele tem que acontecer. Não se preocupa de mandar o negócio e querer a resposta no mesmo dia, porque você não vai conseguir fazer no dia seguinte tudo que você precisa fazer que o orientador pediu. Então, calma, acho que a gente precisa ter calma. O projeto funcionou no passado, funcionou no retrasado, ninguém ficou perdido no meio do caminho, então não se preocupem, assim, os prazos dão muito certo, vai dar tudo muito certo, ninguém morreu fazendo TCC até hoje. E só uma coisa que a Kathleen falou ali no chat, a gente conhece tudo que vocês escrevem, tudo, a gente está lendo vocês escrevendo, assim, esse é o 3º ano de vocês, então, assim, a gente realmente conhece como vocês escrevem, não adianta mandar outra coisa que a gente sabe como vocês escrevem, assim, é isso. Então, vamos para a foto? Só complementando o que a Ana falou. Kathleen, você até pode pedir para outra pessoa escrever o TCC, mas se na apresentação você não saber o que está escrito, é 0. É simples assim. Então você vai ter que pedir para outra pessoa escrever e ficar estudando aquilo a fundo. Então não tem esse trabalho. Pega e escreve o TCC. É muito mais fácil e mais prático fazer isso. Só quero falar que eu tô louca para tomar essa vacina e poder abraçar todo mundo, só isso.
A esperada vacina. Ai. Oh. Vou tirar foto então, gente. Vamos lá. Sorriam. Já foi. Valeu, gente, então. Nos vemos no próximo encontro. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Obrigada. Valeu, galera. Até mais, gente. Valeu. Tchau. Beijo.